Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados. Porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o seu empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Com essa parábola, Jesus ele abre um novo tempo ali com os discípulos, porque Jesus também está ensinando os discípulos as coisas relacionadas ao reino dos céus e também aquilo que eles vão precisar ensinar quando Jesus viesse a retornar para a casa do Pai, como assim aconteceu. Então vejam só, Deus ele fez uma primeira preparação com todo o seu povo que começou lá com Abraão, preparando o povo para que pudesse receber o Salvador. Nessa primeira preparação que teve, as pessoas precisavam estar preparadas para recebê-lo, tanto que Deus ele pede primeiro, que João Batista, que nós vimos ontem a sua morte, ele pudesse ali naqueles momentos de preparação da vinda de Jesus, ele pudesse deixar um povo assim que estivesse bem preparado para recebê-lo. E isso aconteceu. Aí Jesus veio e nos apontou o caminho certo que nós devemos fazer de agora em diante. E ali Jesus salva-nos, morrendo na cruz. Depois da sua morte, Jesus, ele volta para o Pai. Mas antes de ele voltar para o Pai, quando ele está subindo, ou melhor, quando ele está indo de novo para o céu, um anjo aparece para os apóstolos dizendo o seguinte: olha, por que vocês estão aí admirados com ele, que ele está indo? Olha, saiba que ele vai voltar. Aí nós damos até o nome da segunda vinda de Jesus. Só que essa segunda vinda de Jesus, ele não vem mais para morrer por nós, para dar a vida por nós. Ele vem buscar aqueles que estão sendo fiéis a Ele, aqueles que estão vivos aqui.
que estarão no tempo da vinda do retorno dele preparados, ele vai pegar essas pessoas e vai levar para o céu. E os que não estiverem preparados não irão para o céu, irão para a condenação eterna. Então Jesus hoje está dizendo para os apóstolos: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês fiquem atentos, porque a hora que eu vou retornar, vocês não vão saber. Vocês estejam preparados. Aí ele conta essa parábola, né? Que nós acabamos de ouvir. Porque se vocês começarem a dizer bem assim, olha, ele está demorando, não vai chegar hoje não. Aí começa a levar uma vida errada, uma vida devassa, sem querer saber de Deus coisa nenhuma. É assim que a sociedade de hoje está. As pessoas hoje, elas vivem como se Deus não existisse, ou como se Deus não viesse um dia buscar aqueles que são fiéis. Só que aqui tem uma coisa. Na igreja, tem aqueles que estão assim, esperando aquele dia glorioso, né? Que o céu vai se abrir, a corneta vai tocar, a trombeta, aí Jesus virá com seus anjos e com os seus santos e pegará todos aqueles que foram fiéis a Ele e vai retornar. Bem, essa é uma verdade. E isso vai acontecer um dia. Só que existe uma outra forma que Jesus está vindo buscar os seus eleitos. Todo dia. Agora mesmo, olha, são 6h14. Exatamente neste horário, Jesus está levando pessoas agora. Agora, exatamente às 6h14 da manhã, nesse horário desta missa. Só que essas pessoas que Jesus está levando agora, elas não sabiam que Jesus ia buscá-los. Aí a pergunta é essa. Quando Jesus diz assim: ficai atentos e estejam preparados. Esses que Jesus agora está vindo buscar, que agora já não é mais 6h14, é 6h15, porque já levou os de 6h14, viu? Agora ele está levando os de 6h15. Esses ou poderão estar preparados, ou poderão não estar. E aí, os que não estão preparados irão levar a sorte dos hipócritas, como Jesus termina aqui dizendo. E haverá choro e ranger de dentes, ou seja, aqueles que não estão preparados. E que Jesus está levando agora, eles irão para o inferno. É isso que Jesus está dizendo. E aqueles que estão preparados irão para o céu para ficar com Ele. Essa é a lógica. A questão é que hoje nós não temos o costume de estar ouvindo essas coisas. E por nós não ouvirmos essas coisas, nós levamos uma vida assim. Primeiro que morrer é o outro, não sou eu. Nós nunca imaginamos que somos nós que vamos morrer, é o outro. Só que pode ser eu e pode ser você. Vocês veem que a notícia da morte de alguém é sempre um espanto, né? Nossa, é verdade. É assim que a gente fala, né? Eu encontrei com ele
ontem. Não, não é possível, eu estava com ele, há poucos momentos eu estava com ele. Só que a gente pensa que é só o outro, nós não. É sempre o outro. Esse dia uma pessoa estava me falando, né? Que a mãe estava muito doente. E todo mundo ali, os filhos preocupados com a mãe que estava doente, aquela coisa toda. E quem morreu foi o pai que estava bom. Mas, padre, nós pensávamos que era a mamãe que ia. Não, foi o pai, a mamãe está lá ainda. O pai é que foi. A pergunta é essa. Você está preparado? Você realmente está vivendo como pessoas que estão atentas, vigiando, para que não peque, para que não faça alguma coisa que ofenda o coração de Deus. E quando o Senhor te chamar, que agora já são 6h18, que agora já está indo dos 6h18, viu? Saibam disso. Eu estou falando aqui, vocês estão pensando que é brincadeira, e é verdade. Os de 6h18 estão indo agora. Já foram os de 6h14, os de 6h15, 16, agora os de 18. Estavam ou não preparados? Ele é que vai saber. Quando ele chegar diante do justo juiz, e ali Deus dizer, vai para a sorte dos infiéis, dos hipócritas, ou vinde bendito do meu Pai. Eu costumo sempre falar assim para as pessoas. Vocês já observaram que as coisas relacionadas a esse mundo nós resolvemos logo? Tudo que é relacionado a esse mundo, nós resolvemos logo. As coisas de Deus nós deixamos sempre para depois. Para amanhã, aquela pessoa lá, né, que ela precisa de uma confissão, ela sabe que ela precisa se confessar, mas ela deixa para depois. Ela diz, não, eu não vou me confessar porque eu tenho o meu trabalho. E ela tem que escolher entre trabalhar naquele dia e se confessar. 6h19. Ela tem pouco tempo agora. E ela está preocupada mais com o trabalho dela do que resolver o problema dela com Deus. Aí ela deixa para depois. Aí chega assim, padre, sabe o que aconteceu? Eu fui enrolando, olha, enrole, porque são 6h20 agora. Já são 6h20. Está vendo como passa rápido? Se enrola com as coisas de Deus. E Jesus está dizendo, ficai atento que eu posso te pegar a qualquer momento, e a pessoa está lá numa boa. Eu fiquei impressionado uma vez que uma pessoa mandou um vídeo para mim, de um sacerdote, eu achei interessante. Aí o padre estava lá pregando, né? E andava de um lado para o outro, pregando. E uma multidão assim, tinha um grupo de pessoas. Era dentro de um auditório. Aí o padre falou bem assim, thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Caiu no chão. Aí o povo veio, aí no estúdio aparecem os médicos, os enfermeiros, aí faz aquele monte de coisa. Eu já tinha ido, morreu. Ainda bem que ele morreu dizendo, obrigado, Senhor. E morreu. No dia que o Senhor te chamar, porque já são 6h21, aonde você vai estar e fazendo o quê? Aquela história de Adão, onde tu estás, Adão? Aonde você está, Adão?
Padre José Augusto, na hora que você ouvir a voz de Deus, está na hora, venha. Você vai estar aonde? Fazendo o quê? Porque daqui a pouco vai acabar a missa, e você vai fazer o quê depois da missa? Estejam atentos. Vigilância total. Estejam preparados. Porque já são 6h22. Agora já está indo os de 6h22. Já estão indo todos. Os que estão levando uma vida correta e aqueles que não estão levando uma vida correta. Deus está chamando agora. Está levando. Ele já veio buscar. Chegou a tua hora. Diz que tinha um homem que ele estava com o amigo dele, né? Nos tempos que se andava a cavalo ainda. Aí, ele estava sabendo que a morte vinha buscá-lo. É uma historinha para a gente aprender, né? Aí ele falou para o amigo dele, que era o patrão, na verdade. Olha, me deixa eu ir embora, deixa eu ir na frente, porque eu preciso ir lá para casa para me esconder, porque a morte está vindo atrás de mim, ela está vindo para me buscar. Aí o patrão disse, então vai, corre, vai embora. Aí, de repente chega a morte, e diz assim para ele, mas por que ele está correndo assim? Está correndo de você. E a morte disse, não, pode ficar tranquilo, é amanhã que nós vamos nos encontrar. É amanhã. Ele está correndo, amanhã a gente se encontra. Ele corre para chegar rápido, para se esconder, porque ele pensava que a morte ia pegar no caminho. Não, é amanhã que eu vou te pegar, ele fica tranquilo. E eu sei onde é que ele vai estar. Ou tem alguém aqui que vai se esconder da morte? Eu pergunto, você está preparado mesmo? Esteja atento, porque o Senhor vai te chamar, porque já são 6h24. Mais uma multidão das 6h24 do dia 30 de agosto. Os donos da funerária estão todos felizes. Porque olha, o dono de funerária, ele vive feliz, porque ele quer que morra. Se tem uma pessoa aqui na terra que gosta de ver gente morrer, é dono de funerária. Ou não é? Porque se não morrer, ele vai ficar triste. Então ele está dizendo que bom, às 6h25 já tem mais. Olha, dinheiro está entrando na vida dele, ele está ganhando dinheiro. Brinca com a tua vida. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, padre, eu estava ouvindo a sua homilia, foi a da quinta-feira passada, que fala sobre o tesouro. E ali, naquele dia, eu falava assim, onde está o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Aí eu disse assim, maconheiro só pensa em maconha. A vida dele, ele dorme pensando em maconha. Ele acorda pensando na maconha. E vive em função da maconha. E quando ele está com os amigos dele, só fala de maconha. Essa pessoa, quando ela estava ouvindo essa homilia, ela disse assim, meu Deus, eu só vivo falando disso aqui. Aí ela foi dizendo, né, o assunto que ela só vivia falando. E ela chegou à conclusão, padre, tantos anos eu fazendo isso aqui de errado. Muitos anos. Eu levei a minha vida toda fazendo isso aqui.
Naquele momento, quer dizer, a luz de Deus entrou porque ela permitiu que a luz de Deus entrasse. Aí eu olhei para essa pessoa e disse assim: e agora? Você vai sair dessa canoa furada ou não vai? Aí eu entendo muito bem o que é uma canoa furada, porque quando eu era assim criança, lá na minha terra, nós andávamos muito de canoa, eu remava na canoa. Tinha um braço de mar ali na cidade de Maraú, que é a cidade da Bahia que eu nasci. Eu andava de canoa com os meus amigos e remava para lá e remava para cá. E realmente, canoa furada afunda. Quando nós víamos que a canoa estava furada, a gente ficava colocando um negócio, a gente colocava estopa para a canoa, porque a água vai subindo, vai entrando, né? Imagine você lá no centro, no meio do mar, e a canoa furada, já era. Eu disse: saia dessa canoa furada enquanto é tempo, porque já são 6h28 e já está acabando o momento da homilia. E a vida vai continuar. Os de 6h28 estão indo agora, os de 6h29 já estão se preparando, que já vai também. E se não tiver preparado? Agora, se essa pessoa saiu da canoa furada, eu não sei. Mas não diga depois que eu não avisei. Ah, mas ninguém me avisou, eu avisei. Saia dessa canoa furada. Porque a tendência da pessoa é sempre dizer assim: não, eu vou deixar para depois. Deixa para depois, porque já são, ainda é 6h28, Deus deu uma segurada aqui ainda. Porque se de lá para cá não saiu dessa canoa que é furada, e Deus chamar às 6h20,